Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, nesse desfecho de campeonato brasileiro, nesse domingo de término de campeonato. A última rodada foi encerrada hoje, Vamos ficar com saudade do nosso Brasileirão. Confesso que estava muito apreensivo, muito ansioso, Sabia que era um jogo muito difícil lá. E vamos aqui para mais um bate-papo aí sobre o giro dessa rodada, como que foi, e debater sobre o Fluminense, sobre esse jogo aí, que foi um jogo grandioso, uma vitória grandiosa. Mas, quanto a isso, não deixe de se inscrever no canal. É isso aí, se inscreve no canal, toque os sininhos para todas as notificações, para quando surgir um vídeo você já está sabendo, você já está ligado. Deixe o seu like, seu joinha, Deixa o seu comentário aí, deixa a sua crítica, deixa a sua pergunta, para que possamos aí interagir, conversar, debater assuntos, Mas vamos lá sobre o nosso giro do Campeonato Brasileiro de 2024, última rodada, encerramento do campeonato hoje, nesse domingo. E confesso a vocês, meus amigos, agora já está bem tarde, por volta das 21 horas, eu confesso que eu tive que respirar um pouco para fazer esse vídeo aqui, porque foi uma rodada complicada, onde dependíamos às vezes de combinações de resultados, mas porque não confiávamos no nosso time até o jogo de hoje, não confiávamos. Mas depois dessa excelente partida de hoje, é claro que foi, assim, vamos dizer, uma das melhores do campeonato, deu para dar um respiro e agora eu estou bem mais tranquilo para trazer esse vídeo aí para vocês, Então vamos lá. Tivemos hoje o Grêmio perdendo em casa para o Corinthians. O Corinthians foi lá na Arena Grêmio, meteu 3-0 no Grêmio. Tivemos o Atlético Mineiro, uma grande vitória, também estava precisando, que estava arriscado, a ser rebaixado, sobre o Atlético Paranaense. Esse foi o candidato à última vaga que restava ao rebaixamento. Esse foi o candidato, e esse que desceu, se completou aos outros três: Atlético Goianiense, Cuiabá e Criciúma. O Bahia aplicou um 2-0 no Atlético Goianiense, já rebaixado. O Flamengo ficou no 2-2 com vitória no Maracanã, placar que não interessava a ninguém. O Botafogo, gente, um resultado esperado, porque o Botafogo ia jogar no Newton, com a sua torcida. O São Paulo ia vir já desmotivado, sem pretensões nenhuma, com muitos desfalques, com muitas reservas. E o Botafogo conseguiu uma grande vitória de 2-1 sobre o São Paulo. O São Paulo ainda deu uma endurecida no jogo, mas o Botafogo conseguiu a grande vitória. O Fortaleza aplicou um 3-0 em cima do Inter, que o Inter, depois da vitória, da derrota para o Botafogo e o Flamengo, o Inter meio que deu uma desandada, e aí o Fortaleza aplicou um 3-0 no Inter. O Vasco foi a Cuiabá e conseguiu uma grande vitória de 2-1. O Juventude perdeu em casa para o Cruzeiro, quem diria? O Cruzeiro não estava ganhando ninguém, conseguiu ir lá no Alfredo Jaconi e conseguiu uma grande vitória. E aí, minha gente, os resultados surpreendentes. Bragantino e Criciúma. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Sabíamos que seria um jogo onde o favorito seria o Bragantino, porque o Criciúma já estava rebaixado, mais comentários que o Criciúma teria recebido a mala branca, que poderia fazer um jogo difícil. E aí o Red Bull Bragantino não teve conhecimento dessa mala, não teve conhecimento de Criciúma, aplicou um 5-1 no Criciúma. 5-1, meus amigos. O Red Bull Bragantino, nas duas últimas rodadas, perigando a zona de rebaixamento,
conseguiu 6 pontos em 2 rodadas. Surpreendente o Bragantino nessas 2 rodadas. E é claro, o resultado mais surpreendente da rodada. O mais surpreendente da rodada, sem dúvida nenhuma. Palmeiras 0, Fluminense 1 em pleno Allianz Parque. Com um retrospecto, meus amigos, de 10 rodadas, Fluminense ter 1 empate e 9 derrotas. Lá no Allianz Parque, na grama sintética. O Fluminense só conseguiu 1 ponto em 10 jogos. E quem diria que o Fluminense ia lá, ia conseguir uma grande vitória, uma vitória maravilhosa, uma vitória maiúscula, uma vitória para impor respeito, uma vitória para dizer aqui é Fluminense, aqui é time grande. E não deveria estar passando pela situação que está passando nesse ano de 2024. Pelo mau planejamento, pelas más contratações. Só teve uma coisa de positivo de 2024, que foi a conquista da Recopa. Depois disso desandou tudo. Contratações erradas, idade avançada, planejamento errado. E aí passamos o ano de 2024 sofrendo, apreensivos. Para você ver, meus amigos, a última rodada do Campeonato Brasileiro, até a última tivemos que sofrer. Coração apertado. Até a última rodada. E muitos falávamos que não teríamos que deixar chegar a última rodada para decidir o nosso futuro. Se seria a continuação, a permanência na Série A ou a descência à Série B, que teria um fluxo de caixa muito menor. Imagine, meus amigos, o Fluminense no ano de 2025 disputando o Super Mundial, mas ao mesmo tempo disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Imagine aí, meus amigos, como seria, como estaria a cabeça da torcida tricolor agora, nesse horário, após o término da partida, se por um acaso o Fluminense tivesse sido rebaixado. Como estaria a cabeça do torcedor tricolor e o coração? Mas, meus amigos, confesso que a minha apreensão foi antes do jogo. A minha ansiedade, a minha apreensão, né, por saber da dificuldade de jogar lá em São Paulo, num campo aonde nunca tivemos um triunfo. Agora, quem me acompanha sabe, eu comentei no vídeo anterior que o Sub-17 foi lá e conquistou o Campeonato Brasileiro esse ano com uma vitória maiúscula de 2-0 sobre o time do Palmeiras, que era favorito, que tinha se classificado em primeiro lugar. Eu falei, e o Fluminense foi lá e se sagrou campeão brasileiro Sub-17 com uma vitória maiúscula de 2-0. Quem me acompanha sabe que eu comentei isso aqui no vídeo anterior. Se o Sub-17 conseguiu uma grande vitória lá, por que o profissional não conseguiria? Sub-17, garotada, sem experiência, foi campeão dentro do Allianz Parque, em cima do Palmeiras, a melhor equipe do campeonato. Conseguimos o placar de 2-0, por que os profissionais não conseguiriam? Fomos lá e provamos isso. Vencemos a equipe do Palmeiras, que era a vice-líder, estava brigando pelo título, teria que ganhar para almejar o título e, claro, torcer por um tropeço do Botafogo, que não aconteceu.
Mas eles teriam que fazer a parte deles, que era a vitória. Buscar a vitória. Mas começamos o jogo, meus amigos, de uma maneira que eu não imaginava. Eu estava apreensivo, estava nervoso antes de começar a partida. Quando o juiz deu o apito inicial, quando rolou a bola, meu coração se tranquilizou porque vi o time jogando de uma maneira que eu não tinha visto ainda nesse campeonato. Foi uma das melhores partidas do time. Confesso que fiquei um pouco apreensivo com a escalação, com a não presença do nosso maestro Ganso e a escalação de Nonato, que não vinha sendo relacionado a ser titular em nenhum jogo. Confesso que fiquei apreensivo. Mas aí, para gravar esse vídeo também, vi a coletiva do técnico, analisei o que ele disse, e tem sentido. Ele colocou um meio-campo mais coeso, deixou a responsabilidade dividida aos 3 do meio-campo, não a 2 apenas. Se você coloca o Paulo Henrique Ganso, ele deixa a responsabilidade em cima do Martinelli e do Lima. Ele colocou mais um jogador que poderia dividir essa responsabilidade entre os 3 no meio de campo. E aí o plano tático do treinador deu certo. A única mudança que ele fez: entramos com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos e Gabriel Fuente, que novamente fez uma ótima partida. E até agora estou tentando entender o pensamento desse treinador, que insistia com o Diogo Barbosa, tendo esse rapaz que não teve um minuto sequer nos jogos anteriores, a não ser o jogo passado com o Cuiabá, que ele foi titular por uma infelicidade do seu colega que se contundiu no aquecimento. E por sinal entrou e muito bem, e hoje fez uma excelente partida contra o craque do campeonato, o craque do brasileiro, a revelação do brasileiro, Estevão, que hoje, parabéns a você, Gabriel Fuente, não reconheceu quem era Estevão. Ele tentou, mas o nosso quarteto de zaga foi impecável. O nosso quarteto de zaga foi impecável, liderado pelo nosso monstro, Thiago Silva. Samuel Xavier muito bem. Thiago Santos muito bem. Gabriel Fuente teve a missão mais difícil: parar o Estevão. Claro, tinha sempre a ajuda do Serna voltando para dar aquela ajuda. Mas nos 2 jogos que ele jogou, sem ter tido minutagem nenhuma durante o campeonato inteiro, ele falou porque foi contratado. E espero que para o ano de 2025, o contrato do Diogo Barbosa, que se encerra ao fim desse ano, não seja renovado. E aí o Gabriel Fuente se torna um lateral titular, podendo dar uma vaga novamente, uma oportunidade ao esquerdinha, né? Um garoto muito bom, promissor. E na coletiva o Mano falou também de muita gente da base, muitos garotos bons da base para serem aproveitados. Mas o Fluminense hoje fez um jogo maravilhoso. Fez um jogo seguro. Fez um jogo onde não foi ameaçado. Teve 2, 3 oportunidades de fazer 2-0, fazer 3-0. O Palmeiras teve um gol anulado por impedimento. Mas o Fluminense teve mais uma chance com o Quino, em que entrou sozinho. Depois tentou dar uma cavadinha por cima do Everton, mas não teve sucesso. Teve uma bola do Cauã Elias, girou em cima do zagueiro e bateu por cima. Mas você não viu, meus amigos,
o Fábio fazer uma defesa. O nosso trio de meio de campo, o nosso quarteto de zaga foi impecável nesse dia de hoje, gente. O Martinelli não teve aquela atuação maravilhosa. Ele não anda tendo algumas atuações muito boas ultimamente. Só que o desempenho tático dele dentro de campo, ele não foi visto, mas o desempenho tático dele neutralizava muitas jogadas de Palmeiras. O Lima é um cara que é um Gasparzinho, fica sempre invisível, mas é um monstro no meio de campo. E o Nonato, o que dizer do Nonato? Há muito tempo sem jogar, sem minutagem. O cara me pega uma bola e dá um passe espetacular pro Kevin Serna. E o lateral Wanderson, que achou que a bola já estaria no seu domínio. Às vezes a autoconfiança pode te atrapalhar. O Kevin Serna deu o corte para dentro, deu um corte um pouco a mais no zagueiro e bateu no contrapé do Everton, fazendo 1-0 para o Fluminense. Aos 37 do primeiro tempo. 37 do primeiro tempo. Fazendo 1-0. E assim dando mais tranquilidade ao Fluminense. Na troca de passes, no mental, porque era um jogo difícil, era um jogo complicado, era um jogo onde valia o ano de 2025 para o Fluminense. Não o ano de 2024. Valia o ano de 2025 para saber a permanência na Série A ou a tristeza da competição da Série B. Meus amigos. Mas foi um jogo onde não corremos perigo. Foi um dos melhores jogos que o Fluminense fez. Essa é a minha opinião. Foi um dos melhores jogos. Kevin Serna não teve conhecimento de Wanderson. Não viu quem era Wanderson. Germancano, uma partida taticamente espetacular, voltando no meio de campo, marcando, fazendo o primeiro combate. Germancano há muito tempo está jogando de uma forma diferente, fazendo um primeiro combate. O John Arias hoje esteve bem abaixo do que ele pode render, mas mesmo assim, o nome John Arias assusta qualquer defesa. Meus amigos, estamos aí. Tudo deu certo, nós conseguimos a permanência na Série A. E agora, né? É o nosso presidente fazer o planejamento para 2025, que seja um planejamento dentro do que é a instituição Fluminense. Conseguimos uma vaga ainda, olha só, meus amigos, conseguimos uma vaga na Sul-Americana. Estávamos cotados a ser rebaixados da Série B, conseguimos uma grande vitória e uma vaga na Sul-Americana de 2025. E aí é o que eu estou falando, temos o Campeonato Carioca, temos o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, Super Mundial. Qual vai ser o planejamento para 2025? Rever os contratos que estão se encerrando esse ano, rever a lista de peças que temos. Não tá bom? Deixa embora, manda embora. Scout, vamos olhar as peças. Não é contratar jogador de nome, que está jogando com nome. Não, futebol é momento. É contratar quem pode chegar para acrescentar.
Vamos olhar para a base. Temos muitos jogadores bons. Isaac sub-17, Isaac sub-20, né? Temos outros garotos aí, né, que estão sendo relacionados às vezes para alguns jogos. Vamos dar oportunidade à base. Felipe Andrade, Justin, Esquerdinha. Vamos colocar esses garotos no Carioca, dar minutagem. Que vamos ter um ano de 2025 muito trabalhoso, porque não podemos esquecer tudo o que passamos em 2024. Esse ano de 2024, como muitos falam, não é para ser esquecido, é para ser lembrado sempre, para não cometer os mesmos erros desse ano. E aí tem sempre que lembrar do ano de 2024. Não devo fazer isso. O ano de 2024 tem que ser lembrado para erros não serem cometidos. Mas, com o desfecho dessa rodada, da última rodada do Campeonato Brasileiro, estamos felizes, estamos aliviados, né, com a permanência na Série A. Estamos aliviados com a permanência na Série A, com um grande resultado, uma grande vitória. Mas felizes não. Porque esse planejamento tem que mudar para o ano de 2025. Muita coisa tem que ser revista, os contratos têm que ser revistos. Contratações tem que ser contratações pontuais. Média de idade, vamos ter que abaixar essa média de idade. Quer fazer contratações? Abaixa a média de idade, diretoria. Scout, vamos ver jogadores que estão rendendo. Não ver jogadores de nome. Então hoje, né, término dessa rodada, a torcida tricolor está com o coração bem mais calmo, bem mais tranquilo, né, ao término da rodada, sabendo que o Fluminense permanece na Série A. E agora é só aguardar planejamento para 2025 e que tenhamos, né, um planejamento coerente com o nome e com a instituição Fluminense, a altura da instituição Fluminense. Então, meus amigos, hoje vou dormir tranquilo, com a alma bem mais tranquila. Tive alguns comentários com alguns amigos, e os amigos falando, amanhã a gente se encontra, com você chorando. Eu falei assim, não, nós vamos lá, vamos vencer de 1-0, jogo sofrido, jogo pegado, a gente tomando um sufoco, mas vamos vencer de 1-0. O que eu falei aconteceu. O que eu debati com alguns colegas aconteceu. Só não aconteceu que não foi sofrido, foi um jogo tranquilo, como eu falei. Eu estava apreensivo antes de começar a partida, depois o coração aliviou. E quando meteu 1-0, né, só tranquilidade, né, do meu Flusão. Então tá aí, meus amigos, essa é a análise da rodada, a análise do nosso, esse é um bate-papo, né, a análise, um bate-papo aí, né, entre a gente, sobre o nosso tricolor, sobre o Fluminense. Mas é isso aí, gente. Não, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta aí. O que eu deixei de falar? O que eu poderia ter falado? Deixa a sua pergunta, deixa o teu comentário, deixa a tua crítica, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, para que mais amigos, para que esse vídeo possa chegar
a mais amigos, tá? Então, vamos que vamos. Depois vai ter mais vídeos aí, né? E vamos que vamos, porque se findou a rodada de número 38 e o término do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos. Fui!